Boa noite. Nós estamos aqui mais uma vez para poder estarmos falando sobre a literatura que nós vamos usar nesse primeiro trimestre de 2026. Apesar de nossas aulas iniciar somente no mês que vem, em fevereiro, estarei falando brevemente sobre essa revista e o que vamos estar estudando no trimestre. O título: Chamados para Influenciar. Já coloquei o download desse arquivo no nosso grupo do WhatsApp e quem quiser pode entrar em batistafluminense.org.br, que vai encontrar o download dessa revista nesse link, batistafluminense.org.br, revista Palavra e Vida. Bem, Chamados para Influenciar terá como estudo os livros do profeta Samuel. 1º e 2º Samuel é o que nós vamos estudar nesse trimestre a partir do mês de fevereiro. Porém, já estamos fazendo uma prévia para poder ter uma ideia do que será visto. O que nos diz então? Chamados para influenciar. O diretor executivo da Convenção Batista Fluminense fala que os batistas fluminenses são chamados a influenciar a sociedade e as novas gerações com o poder do Evangelho por meio do discipulado. Que Deus nos ajude, nos dê graça para, de forma comprometida, anunciarmos Jesus por meio de nossas vidas. Também diz o seguinte: minha oração é que, sendo influenciados por Cristo, possamos fazer como o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 11:1, que vai dizer: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Ele diz que sobre quem influencia sua vida e também mostra que, por influência de Cristo, ele pode influenciar outros por meio de sua própria vida. Ou seja, nós, influenciados por Cristo, pelos ensinamentos de Cristo, vamos influenciar todos quantos estejam convivendo conosco através do nosso testemunho. Já a coordenadora do Departamento de Educação Cristã da Convenção Batista Fluminense e editora da revista Palavra e Vida, nos fala o seguinte, que é a pastora Tânia de Lima Pereira. A história do povo de Deus é marcada por transições, mudanças. Cada geração recebe um testemunho, um chamado e uma responsabilidade. Carregar adiante a fé que recebeu e preparar o caminho para os que virão. Nos livros de 1º e 2º Samuel, essa verdade pulsa em cada página, revelando que Deus não trabalha apenas em indivíduos, mas através de gerações inteiras conectadas pela obediência, pela instrução e pela influência. Influência. Que influência é essa que a gente pode deixar? Uma influência de Jesus, uma influência de boas obras, uma influência de bom testemunho, que o Espírito de Deus nos permite que vivamos essa situação. A narrativa se inicia com Ana. Quem era Ana? A mãe de Samuel. Uma mulher comum, mas com fé extraordinária. Era o secreto da oração que nasce Samuel, aquele que seria profeta, juiz e sacerdote. Ana não apenas gerou um filho, ela gerou uma geração. Vemos então a influência do profeta Samuel sobre o povo de Israel. Lembrando que foi o último profeta antes da monarquia, que começou com Saul.
Ana, o que nos diz aqui? Seu voto, ela gerou uma geração. Sua entrega, seu voto e sua formação inicial em Samuel moldaram um líder que mudaria os rumos da nação. Aqui somos lembrados de que discipulado começa no lar, nos pequenos gestos de devoção, na forma como ensinamos nossos filhos a ouvir a voz de Deus. Ana discipulou Samuel, sem discursos longos, mas com uma vida marcada por fé, consagração e coerência. Antes de influenciar Samuel, antes de influência, né? Ana discipulou Samuel sem discursos longos, mas com uma vida marcada por fé, consagração e coerência. Antes de influenciar Samuel, aprendeu a ouvir. Antes de liderar, aprendeu a obedecer. Antes de ser voz profética, aprendeu a discernir a voz de Deus. Esse é o coração do discipulado. Formar pessoas que ouçam a Deus antes de ouvirem a si mesmas. Mas nem toda transição é tranquila. Esse mais aí é sinônimo de porém, contudo, entretanto. Quando uma geração se recusa a obedecer, Deus prepara outra. Quando uma porta se fecha pela infidelidade, outra se abre pela graça. Assim como Samuel ouviu a voz de Deus, Saul ouviu conselhos que ignorou, ouviu e não pôs em prática. E Davi ouviu o coração do Pai. Nós também somos convidados a ouvir e depois influenciar. A pergunta é: o que estamos preparando para os próximos que virão, para as gerações que irão nos suceder? Que herança espiritual, que herança testemunhal de vida cristã nós estaremos deixando para os próximos que virão? Um discipulado que acolhe, acompanha e capacita, quem não apenas informa, mas forma. Quem não apenas ensina, mas inspira. Pois nossa vocação é influenciar para a eternidade. Que Deus nos permita viver como Ana, ouvir como Samuel, aprender com a queda de Saul e ser moldados como Davi, um homem segundo o coração de Deus. E que por meio de nós, a chama da fé continue acesa para a próxima geração e para todas as que ainda virão. São palavras da coordenadora do Departamento de Educação Cristã da CBF, pastora Tânia de Lima Pereira. Isso aqui não fui eu que inventei, eu estou lendo e acrescentei alguns fatos, algumas palavras aqui, comentando sobre essa parte introdutória do que vamos estudar nessa revista. São 13 lições com base nos livros de 1º e 2º Samuel, e vamos lembrar que estaremos estudando diretamente aqui, a partir do profeta Samuel, a monarquia em Israel. O período pré-monárquico, o finalzinho da era dos profetas, o reino unido com Saul, depois com Davi. Lembrando, Saul, aquele rei que Deus permitiu que governasse Israel, mas que não era um rei segundo o coração de Deus. Já que Saul
não era fiel a Deus o suficiente conforme deveria ser. Davi, sim, um homem segundo o coração de Deus, governou, expandiu as terras de Israel, transformou o reino de Israel num grande império que foi mantido pelo seu filho Salomão, até que depois da morte de Salomão houve a divisão do reino em reino do norte, o reino de Israel, reino do sul, o reino de Judá. Então nós vamos estar estudando esses temas nesse trimestre e vamos ver como isso pode trazer grande influência, grandes ensinamentos para nós, para a nossa vida. Também lembramos que aos irmãos que ainda não confirmaram a sua matrícula, que façam essa confirmação. Também estamos com vagas abertas. Quem quiser vir para a nossa classe Turma Palavra e Vida, também será muito bem-vindo. Nós funcionamos ali na sala de oração, no andar térreo da nossa igreja, e todos são bem-vindos. Quem quiser também futuramente nos visitar para nos conhecer, também será muito bem-vindo. Esperamos que esse ano letivo seja um ano de muitas bênçãos, de muitas realizações, que possa haver um grande crescimento espiritual em cada um de nós e, consequentemente, também na nossa igreja, na nossa classe, na nossa escola bíblica discipuladora e na nossa igreja. Estamos, então, de braços abertos, de portas abertas, para todos quantos quiserem vir nos acompanhar estudando a palavra do nosso Deus. Tudo bem? Estamos, então, com essa mensagem e despeço-me de vocês, tá? Até fevereiro, quando nos encontraremos pessoalmente. Fiquem com Deus. Amém.